Vladimir Putin preparou uma nova onda de mobilização em toda a Rússia para uma nova ofensiva contra Kiev. Em meio ao alerta do Kremlin sobre a preparação de novas ondas de ataques massivos contra a capital ucraniana, que podem ser apenas a preparação de uma base de operações. O jornal The Moscow Times informa que o Kremlin está a um passo de uma mobilização em larga escala para uma ofensiva pelo norte, especialmente contra Kiev. Os russos estão agora recebendo em massa a chamada Ordem de Mobilização. Neste documento estão claramente especificados o local e o horário de chegada dos cidadãos sujeitos ao serviço militar no momento do anúncio da mobilização geral. Essa ordem está sendo emitida nos comissariados militares onde os russos são convocados supostamente apenas para atualizar os dados. Na Rússia, isso já está sendo chamado de preparação para uma mobilização geral. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, ligou em 25 de maio para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e lhe afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou ao exército bombardear Kiev regularmente. E agora os especialistas já afirmam que esses bombardeios podem ser considerados como uma tentativa de criar uma base para nós, ou uma tentativa de criar essa aparência. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like no vídeo, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. O jornal Moscow Times afirma que, nos últimos meses, cidadãos russos passaram a receber convocações de mobilização com mais frequência. Ordens de mobilização ao visitar os comissariados militares para onde são chamados para atualizar informações ou por meio de convocações eletrônicas. A questão é que tudo parece só uma checagem de dados, mas os comissariados militares avisam que em breve será preciso voltar. E aqui vale ressaltar que anteriormente ficou sabido que a Bielorrússia, aliás, parou de permitir a entrada de russos, porque antes disso primeiro verificam as informações para saber se o comissariado militar não está procurando por eles. E como relata a publicação, isso é evidenciado pelas estatísticas de buscas no Google e no Yandex, além de informações fornecidas por advogados. O aumento nas buscas pelas palavras-chave ordem de mobilização começou a ser registrado pelo Google no final de março, e o pico dessas buscas foi alcançado no início de abril. Como resultado, buscas como colaram a ordem de mobilização, o que fazer, quanto tempo vale a ordem de mobilização ou ordem de mobilização vermelha se tornaram extremamente populares no Google Trends. Ao mesmo tempo, o Yandex WorldStat registrou o interesse dos russos pelo mesmo termo ordem de mobilização desde o outono do ano passado e depois identificou um aumento de quase 4 vezes nessas buscas durante o inverno e no início da primavera. Aqui é preciso explicar, essa ordem de mobilização é emitida com base na decisão da Comissão Municipal de Recrutamento. Ela contém instruções sobre o que o cidadão deve fazer em caso de declaração de mobilização geral, para onde e quando deve se apresentar e o que deve levar consigo. Normalmente, a ordem de mobilização é colada ou inserida diretamente na carteira militar. Atualmente, especialmente muitos chamados estão sendo enviados para os chamados reservistas. Eles são chamados com mais frequência, supostamente para atualização de dados e com menos frequência para exame médico. E quando comparecem, tentam colar essa ordem de mobilização, convencer a entrar para a reserva ou assinar um contrato. E já em fevereiro, defensores dos direitos humanos na Rússia relataram a apreensão de carteiras militares de funcionários de uma das grandes empresas, seguida da entrega de convocações e da proposta de colar a ordem de mobilização. Em março, na região de Altai, a administração da vila de Novo Romanovo divulgou listas. Para receber as ordens de mobilização, obrigaram os homens com carteiras militares a comparecer. Sobre a colagem das ordens também relataram recrutas de Novosibirsk e da região de Chelyabinsk. O representante de um dos recrutas contou que agora os postos de recrutamento militar, citando-o, estão trabalhando sob ordens, verificam todos e adicionam pessoas ao grupo daqueles que podem ser úteis ao exército, chamando isso de preparação para uma mobilização geral e seleção de candidatos. Nesse contexto, lembro que literalmente ontem, 25 de maio, Vladimir Putin assinou definitivamente uma lei que amplia significativamente seus poderes para o uso das Forças Armadas no exterior.
De acordo com o documento, a partir de agora, o ditador careca Vladimir Putin poderá usar o exército para proteger cidadãos russos em caso de prisão, detenção, perseguição criminal ou qualquer outro tipo de perseguição no exterior. Estamos falando de casos em que russos são presos no exterior por tribunais que têm autoridade sem a participação da Federação Russa, assim como por órgãos judiciais internacionais que a Rússia não reconhece, e tudo isso é mencionado na nota explicativa a essa lei. As devidas emendas estão sendo feitas nas leis federais sobre cidadania e defesa. Pelas leis atuais, Putin pode enviar tropas ao exterior se decisões de países ou órgãos internacionais forem contrárias aos interesses da Federação Russa na Rússia. E foi para ampliar os poderes de Putin quanto ao uso do exército no exterior que as autoridades russas decidiram agir, após uma série de alertas dos principais países da OTAN de que o Kremlin está se preparando para uma guerra aberta com um ou vários países europeus. No verão, o chefe da inteligência alemã alertou sobre o risco de uma provocação russa nos países bálticos. Em fevereiro, a inteligência dinamarquesa afirmou que a Rússia é capaz de iniciar uma guerra em grande escala na Europa nos próximos 5 anos. Mas a chamada fase 0 de preparação para essa guerra já começou na Rússia e o Instituto para o Estudo da Guerra escreveu sobre isso ainda em outubro. Segundo especialistas, isso é evidenciado pela reorganização dos distritos militares na fronteira ocidental da Rússia e pela criação de bases militares na fronteira com a Finlândia, como sabotagens, interferência em equipamentos de guerra eletrônica, bloqueio de GPS, incêndios criminosos e provocações aéreas. Na mesma época, em 25 de maio, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ligou para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e lhe declarou que o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, ordenou ao exército bombardear regularmente a capital ucraniana, Kiev. Lavrov disse que, abre aspas, em resposta aos ataques terroristas da Ucrânia contra a população civil e instalações civis em território russo, as Forças Armadas da Federação Russa iniciam ataques sistemáticos e consecutivos contra Kiev. Os alvos serão instalações usadas pelas Forças Armadas da Ucrânia e centros de tomada de decisão. Por isso, Lavrov pediu a Marco Rubio que evacuasse urgentemente o pessoal diplomático e outros cidadãos dos Estados Unidos da capital ucraniana. Aliás, hoje mesmo na embaixada americana em Kiev declararam que Vladimir Putin está mais uma vez tentando simplesmente assustar a todos, semear pânico, mas no Ocidente já entendem muito bem quem é esse anão, o pequeno ditador careca Vladimir Putin, por isso ele não vai conseguir assustar ninguém. Além disso, Lavrov mencionou a cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump em Anchorage em agosto de 2025, e expressou pesar pelo fato de que, abre aspas, os esforços agressivos das elites europeias e da liderança ucraniana estão minando o progresso alcançado durante aquele encontro no caminho para uma resolução sustentável e de longo prazo na Ucrânia. Lembro ainda que mais cedo nesta segunda, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou novos bombardeios a Kiev. Isso aconteceu no dia seguinte a um ataque maciço à cidade com o uso de centenas de drones e dezenas de mísseis, incluindo o míssil Oreshnik. Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa da Federação Russa já apresentou o bombardeio maciço de Kiev em 24 de maio como uma suposta resposta aos ataques terroristas da Ucrânia contra alvos civis. E como retaliação pelo ataque a Starobelsk que os próprios russos inventaram. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia nega ter atacado o dormitório estudantil na região de Lugansk. Afirmam ter atingido apenas alvos militares russos, como depósitos de munição, defesa aérea, postos de comando e o quartel-general da unidade de drones Rubicon. Aqui vou deixar isso em aberto, sua opinião, suas conclusões. Escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho das Forças Armadas, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like se quiser apoiar o trabalho deste canal. O YouTube nega qualquer ataque ao material estudantil, os detalhes estão na descrição deste vídeo. E no final, quero acrescentar que isso apareceu para mim exclusivamente na região de Lugansk. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia nega qualquer ataque ao dormitório estudantil em Lugansk.